1 Crônicas, capítulo 19. A guerra contra os amonitas. Depois de algum tempo, morreu Naás, rei dos amonitas, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Davi enviou mensageiros para consolá-lo por causa de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas para consolar Hanum, os chefes dos amonitas disseram a Hanum: pensas que Davi enviou consoladores em honra de teu pai? Na verdade, os seus servos vieram para reconhecer e espiar a terra, a fim de destruí-la. Então Hanum tomou os servos de Davi, raspou-lhes a barba, cortou-lhes metade das vestes até as nádegas e os mandou embora. Davi foi avisado do que havia acontecido a esses homens. Então enviou mensageiros ao encontro deles, pois foram muito humilhados. O rei disse: ficai em Jericó, até que a vossa barba cresça, e então voltai. Vendo Hanum e os amonitas que haviam provocado ódio em Davi, mandaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, de Aram-Maaca e de Zobá. Eles alugaram 32.000 carros e o rei de Maaca, com o seu exército, os quais vieram e acamparam diante de Medeba. Os amonitas também se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Ouvindo isso, Davi enviou Joabe com todo o exército dos guerreiros para lutar contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram para a batalha, à entrada da cidade, mas os reis que tinham vindo ficaram separados no campo. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores homens do exército de Israel e alinhou-os contra os sírios. Então entregou o restante das tropas a seu irmão Abissai, para que as alinhasse contra os amonitas. Joabe disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei socorrer-te. Sê forte e sejamos corajosos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. Faça o Senhor o que lhe bem parecer. Então Joabe e as tropas que estavam com ele se aproximaram dos sírios para o atacar, mas estes fugiram dele. Quando os amonitas viram que os sírios fugiram, eles também fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, mandaram chamar os sírios que habitavam além do rio. Eles vieram sob a liderança de Sofaque, comandante do exército de Hadadezer. Ao ser informado disso, Davi juntou todo Israel, passou o Jordão e foi ao encontro deles, posicionando-se contra eles para a batalha. Quando Davi já estava posicionado para a batalha, os sírios atacaram. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou 7.000 condutores de carro deles e 40.000 homens da infantaria. Também matou Sofaque, general do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram paz com Davi e se submeteram a ele, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os amonitas. 1 Crônicas, capítulo 20. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Joabe levou a elite do exército e devastou a terra dos amonitas e sitiou Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e verificou que pesava 1 talento de ouro e tinha pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele também levou grande despojo da cidade. Além disso, levou os seus moradores e os submeteu ao trabalho, com serras, trilhos de ferro e machado. Davi fez isso a todas as cidades dos amonitas. Então Davi voltou com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gézer. Então Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, dos descendentes do gigante, e eles foram subjugados. Houve outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como lança de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate,
onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E ele também era descendente do gigante. Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou, porque ele havia insultado Israel. Esses eram descendentes do gigante em Gate. Foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas, capítulo 21. Deus pune Davi pela contagem de Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Davi disse a Joabe e aos comandantes das tropas: Ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são. Então Joabe disse: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais, ó rei, meu senhor. Por acaso não são todos os servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Por que traria culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe. Então Joabe saiu e passou por todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe entregou a Davi o resultado da contagem do povo. Em todo Israel havia 1.100.000 homens de guerra, e em Judá 470.000 homens de guerra. Mas Joabe não contou os de Levi e Benjamim, pois achara repulsiva a ordem do rei. Como isso desagradou a Deus, este feriu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente porque Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente no que fiz, mas agora peço-te que perdoes o pecado do teu servo, pois fui muito irresponsável no que fiz. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade foi a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que quiseres. 3 anos de fome ou 3 meses de fuga de diante dos teus adversários com a espada, de teus inimigos ao teu encalço. Ou 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor, fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou angustiado demais. Prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, mas não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel e morreram 70.000 homens de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. Quando ele estava pronto para destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele castigo e disse ao anjo destruidor: Basta, retira-te. Retira agora tua mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã e o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, segurando na mão uma espada desembainhada, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, prostraram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus: Não fui eu quem mandou que o povo fosse contado? Eu pequei e agi como irresponsável, mas essas ovelhas nada fizeram. Senhor meu Deus, castiga-me e a descendência de meu pai, mas não castigues o teu povo com praga. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse e erguesse um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade tinha falado em nome do Senhor. E Ornã estava debulhando trigo quando se virou, viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele. Se esconderam. Quando Davi se aproximava, Ornã olhou e o viu. Então saiu da eira, prostou-se diante dele e o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: Vende-me o terreno da eira pelo valor certo, para que eu edifique nele um altar ao Senhor, para que cesse essa praga contra o povo. Ornã respondeu a Davi: Toma-o para ti e faça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço os bois para o sacrifício, o debulhador para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Tudo te ofereço. Mas o rei Davi disse a Ornã: Não,
quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe em nada. Davi pagou a Ornã a quantia de 600 ciclos de ouro por aquele terreno. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e invocou o Senhor, que lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e este guardou a sua espada na bainha. Nesse mesmo tempo, vendo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu ali os seus sacrifícios, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor e o altar de holocausto que Moisés havia feito no deserto estavam no santuário de Gibeão. Mas Davi não podia ir para lá, a fim de consultar a Deus, pois temia a espada do anjo do Senhor.